Oi, crianças, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria estejam conosco e com nossas famílias. Amém. Vamos hoje dar início ao nosso terceiro encontro da catequese. Vamos iniciar procurando um ambiente que não faça tanto barulho, um ambiente mais calmo, mais tranquilo aí da casa de vocês. Pode ser o quarto de vocês, né? Encoste a porta, fala para papai, para mamãe, para o irmão, que você agora vai se concentrar na catequese, que você vai ficar um pouquinho quietinho, tá? Feito isso, então, bem quietinho no seu quarto, vamos rezar, vamos pedir para que o Espírito Santo venha nos iluminar, venha nos abençoar, nos guiar durante este encontro, para que Jesus nos fale, para que o Espírito Santo haja nos nossos ouvidos, para que a gente possa ouvir o que Jesus tem para nos falar. E para que o Espírito Santo venha iluminar a catequista, para que a catequista fale para vocês o que Jesus quer falar para vocês, através da catequista. Então vamos lá? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos começar o encontro de hoje. Eu vou ler uma historinha para vocês. Deixa eu falar uma coisa antes. Esse mês a gente comemora o mês dos santos, juninos, né? Já a gente faz as festas juninas, né? E tem toda aquela animação, tudo que esse ano, infelizmente, né? Não temos. Mas enfim, os santos são comemorados do mesmo jeito, tá? Então, nesse mês nós comemoramos dia 13, que já foi, né? O santo casamenteiro, quem sabe? Santo Antônio, né? Santo Antônio de Pádua. Foi comemorado dia 13 de junho. Ele é conhecido por falar muito bem, né? Enquanto ele viveu aqui na terra, ele pregava muito bem, ele falava muito bem sobre Jesus. E ele falava de uma forma muito simples, muito clara, que todo mundo conseguia entender. Então ele ficou conhecido como uma pessoa que falava muito bem de Jesus, que todas as pessoas conseguiriam entender, né? E ele é conhecido também por ser o santo casamenteiro pelos milagres que ele fez, mas ele também fez muitos milagres de cura, tá? Depois, no dia 24 de junho, nós comemoramos o dia de São João. São João era o primo de Jesus, o primo de Jesus, aquele que batizou Jesus no Rio Jordão. Não sei se vocês lembram, a gente já falou sobre isso. Então, e São João foi um profeta, né? Falava muito de Jesus, ele pregava nas margens do Rio Jordão, até que chegou o dia dele batizar Jesus, né? No Rio Jordão. E ele foi consagrado santo ainda quando estava dentro da barriga da sua mãe, que foi o dia que a mãe de Jesus, a Maria, visitou sua prima, que estava grávida de São João. E daí, quando elas se abraçaram, o bebê estremeceu dentro do ventre da mãe, dentro da barriga. Então Maria disse: eu também estou grávida, né? Então Maria estava grávida de Jesus e Isabel estava grávida de João. Então os dois eram santos, já consagrados ali. Depois, dia 29, que vai ser
a nossa missa, a de agora, né? Que vai ser o evangelho que nós vamos ver hoje também. Nós temos dois santos, São Pedro e São Paulo. São Pedro foi o nosso primeiro papa. Ele tudo que a gente vê de São Pedro, ele sempre foi mencionado nas escrituras por estar sempre ao lado de Jesus. E em tudo ele ajudava. Tudo Jesus falava, Pedro isso, Pedro aquilo. Pedro era como se fosse o braço direito de Jesus. A gente vê nas escrituras. E ele também ajudou Jesus a preparar a última ceia. E São Paulo foi um missionário que ele escrevia sobre a vida de Jesus. Enquanto Jesus estava pregando e falando e andando, pregando para as pessoas, São Paulo estava escrevendo cartas. Tanto é que a gente vê e vamos ver domingo na missa, na segunda leitura, é uma carta de São Paulo a Timóteo. Então a gente tem várias cartas de São Paulo para alguém, falando de quem? De Jesus. Ele pregava muito, ele falava muito de Jesus através de cartas, tá? Então nós comemoramos esses 4 santos agora nesse mês, né? Olha que mês importante, né? Por isso que a gente tem as festas, é um mês muito festivo, porque a gente tem esses 4 santos que foram muito importantes na nossa vida, né? Então vamos começar. Eu vou começar lendo uma historinha para vocês, que tudo vai ter a ver com os santos, com o evangelho, com tudo, tá? O nome da história é Por que ir à igreja? Certo dia, um frequentador da igreja escreveu para um editor de jornal e reclamou que não faz sentido ir à igreja, já que ele ia todos os domingos. Ele reclamou que ele indo todos os domingos por 30 anos, ele ouviu mais ou menos uns 30.000 sermões, mas não se lembrava de nenhum deles. Por isso penso que estou perdendo tempo indo na igreja e os padres também estão perdendo tempo em fazer sermão, porque ninguém está lembrando do que o padre está falando. Esta carta iniciou muitas controvérsias no jornal e durante semanas esse jornal foi recebendo e publicando cartas sobre esse assunto. Até que alguém escreveu um argumento muito importante e que fazia todo sentido e que chamou muita atenção. Meu amigo, ele escreveu assim, eu estou casado há 30 anos. E durante esse tempo, minha esposa deve ter cozinhado umas 32.000 refeições para mim. Mas, na verdade, eu não me lembro do cardápio de nenhuma delas. E também não me lembro do gosto dessas refeições. Mas uma coisa eu sei. É que todas elas me nutriram, me deram forças para fazer o meu trabalho. Se minha esposa não tivesse me dado essas refeições, com certeza hoje eu estaria morto. Da mesma forma, se eu não tivesse ido à igreja alimentar o meu espírito, da mesma forma hoje eu estaria morto espiritualmente. Então, qual que é a moral da história? Por mais que a gente vá à missa, escuta, às vezes a gente fala, não consigo lembrar o que o padre falou, não consigo lembrar o que a catequista falou. Você que pensa que você não consegue. Porque você às vezes pode estar colocando em prática o que a catequista fala, o que o padre fala, o que está no sermão, o que está na Bíblia, sem você perceber que você aprendeu isso na igreja, sem você perceber que você aprendeu isso na catequese. Você está colocando em prática, você está amando o próximo, você está respeitando o pai e a mãe, que é um mandamento,
né? Das leis de Deus. Tudo isso você aprendeu aonde? Né? A gente aprende sempre essas coisas na igreja, na Bíblia, na catequese. Então, por mais que você pense que a missa não te serve de nada, Deus, Jesus, está agindo. Ele sempre age na nossa vida. Para isso, a gente deve, né, comparecer, tentar ter uma amizade com Jesus. Porque se a gente ficar isoladinho em casa, sem procurar Jesus, Jesus não tem o que fazer, né? Agora nós não estamos podendo ir à igreja, mas temos a missa online, temos a missa no Facebook, temos a missa na televisão. E a gente deve procurar Jesus, procurar a palavra, certo? Aonde? No Facebook tem as missas transmitidas ao vivo, a televisão, tem vários canais que tem missa, Canção Nova, Rede Vida, Rede Aparecida, né? Então devemos continuar assistindo às missas, porque são importantes para a nossa alma, para o nosso espírito, certo? Então vamos lá. Vamos ler o Evangelho de domingo para a gente poder refletir e comparar com a nossa história de hoje. O nosso Evangelho vai falar, então, do santo muito importante, que é São Pedro, tá? Então, agora eu quero que vocês pausem o vídeo, procurem na Bíblia de vocês, para vocês poderem acompanhar com a catequista, para poder ficar mais claro na mente de vocês, o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19, tá? Pausem o vídeo, abram a Bíblia, procura, quando achar, volta aqui comigo, tá bom? Então vamos lá. Encontraram? Então vamos lá. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus foi à região de Cesareia, de Felipe, e ali perguntou aos discípulos: quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias, ou algum dos profetas. Aí Jesus pergunta: e vós? Retomou Jesus: quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então declarou: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. E eu darei as chaves do reino dos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então Jesus queria saber o que o povo dizia dele, o que o povo falava, quem ele era. Aí os discípulos começaram: uns dizem que você é Messias, outros dizem que você é João Batista, outros dizem que você é o Messias, né? Enfim, aí Jesus falou: mas eu quero saber o que vocês, meus discípulos, você, eu, o que vocês falam que eu sou? Jesus queria saber. E Pedro respondeu: tu és o filho de
Deus. Pedro não se referia a um filho, assim, como todo mundo é filho de Deus. Mas ele se referia que Jesus era um filho por excelência. Ele era um filho único, um filho diferente. E essa revelação veio a Pedro através de Deus. Não foi através dele ter visto Jesus sendo crucificado, derramado o seu sangue na cruz. Não. Foi Deus que falou para Pedro que Jesus era filho de Deus. Ele não precisou ver nada. Ele sabia que Jesus era filho de Deus. Então essa revelação que veio para Pedro tem que vir para nós também. Nós temos que acreditar que Jesus é filho de Deus antes de qualquer coisa. Já no ventre de Maria. Antes disso. Antes de Jesus vir ao mundo, ele era filho de Deus único. A gente tem que acreditar nisso. Sem ver, sem tocar, sem nada. Tem que acreditar nisso. Que daí nós vamos ser como Pedro. Pedro pode se considerar feliz, porque ele deu a resposta certa para Jesus. E daí Jesus confiou nele, porque Jesus sabia que ele era uma pessoa que tinha contato com Deus, né? Então o que Jesus falou? Que Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, construirei a minha igreja. De que igreja Jesus estava falando? Não é o templo fixo que nós vamos lá rezar. Ele estava falando de proclamar a palavra de Deus. Que Pedro seria a primeira pessoa que iria tomar frente de tudo depois que Jesus fosse embora. E Pedro tomou conta de tudo. E Deus deu a chave para Pedro, confiando em Pedro. Que Pedro podia colocar leis, os mandamentos, tudo, entendeu? Pedro podia ligar tudo. Tudo que Pedro falasse, Deus perdoa, está perdoado. Deus não perdoa, não está perdoado. Ele deu autoridade para Pedro. Para Pedro seguir tudo que Jesus havia ensinado para eles durante a sua vida. Então, Pedro assim o fez e foi proclamado então aqui como o primeiro Papa da nossa Igreja Católica, né? E Jesus deixou, falando que deveria ter sucessores depois de Pedro, né? Que são os papas de hoje. O nosso Papa atual é o Papa Francisco. Então, a Igreja de Jesus não poderá ser destruída nunca. Pode ser destruída o templo, a Igreja não. Porque quando Pedro faltasse, iria ter um sucessor para ele. Quando o Papa Francisco faltar, vai ter um sucessor para ele. E um sucessor que saiba que Jesus é Filho de Deus. E aí vai ter os mesmos poderes de Pedro. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E esse poder Deus não deu para Pedro à toa, porque ele sabia que Pedro iria honrar esse poder e os sucessores dele também. Então, antes do martírio de Pedro, antes de Pedro morrer, Paulo estava escrevendo lá na carta a Timóteo, que a gente vai ver na missa de domingo, lá na segunda leitura. Paulo escreveu assim, ó: Combati o bom combate, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Paulo estava pronto para ser
derramado como sangue sobre o altar, num sacrifício agradável a Deus. Então Paulo teve a sua morte, né, se sacrificando para Jesus, para Deus, né? E ele escreveu tudo isso numa carta a Timóteo, tá? Então a gente vai ver aqui que antes de Pedro morrer, Paulo também já estava escrevendo tudo isso e deixou tudo escrito, e por isso hoje é o dia deles, dia de São Pedro e São Paulo, né? Hoje não, dia 29, né, domingo, é o dia deles, é o dia que a gente comemora o dia deles. Na verdade, domingo é 28, mas a gente comemora eles dia 29, então já vai comemorar domingo. E eles foram santos muito importantes, porque eles levaram a palavra de Jesus para muitas pessoas. Pedro como o primeiro papa e São Paulo como um escritor, como autor de tudo o que Jesus fazia, tudo que falava, tudo que Pedro fez e falou, tudo, tá? Então são dois santos muito importantes na nossa Igreja Católica, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. É um encontro meio curto, hoje até me prolonguei um pouquinho, mas é feito com muito carinho para vocês, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Não deixe acumular, tá? A catequese. Levem esses encontros a sério, tá? O que vocês tiverem de dúvida, podem me procurar. Qualquer dificuldade que vocês tenham em entender o que eu estou falando, me procurem. Qualquer dificuldade que vocês tenham em fazer as atividades que a catequista está deixando, podem me procurar, tá? Eu estou à disposição, tá bom? Eu só quero que vocês façam, participem, porque é muito importante. Vocês estão caminhando para receber Jesus Cristo, que é a Eucaristia, tá? Então eu preciso que vocês participem, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e vamos fazer a nossa oração final. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me reges, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.